Fala, visionários! No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito de estratégia, tá? Qual a melhor estratégia para você utilizar nos seus investimentos, para você seguir, durante o seu período de acumulação? Qual a melhor forma de você entrar num ativo ou sair dele? Como eu posso definir, os percentuais de carteira, de cada ativo dentro da carteira? Então são alguns pontos que a gente tem que levar em consideração quando vai formar a estratégia de investimento para cada pessoa, tá beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí. Cada pessoa, na minha opinião, tem que ter a sua estratégia de investimento, tá? Não dá para você copiar a estratégia de uma outra pessoa, até porque cada indivíduo tem, anseios diferentes. E como a gente já falou em vídeos anteriores, você precisa ter uma motivação para investir, tá? Então, se você tem um objetivo e esse objetivo é chegar com determinada idade, com determinado valor aportado, com uma determinada rentabilidade, normalmente esse não é o mesmo objetivo de uma outra pessoa, tá? E aí como que você vai fazer para copiar, a estratégia de outra pessoa que às vezes deu certo para ela, para você? Então o perfil de risco é diferente, tá? Então assim, uma pessoa aceita ter um risco maior nos seus investimentos do que a outra. Então tem aquelas pessoas que são bem mais conservadoras, pessoa que não aceita de jeito nenhum investir em renda fixa, por exemplo, investe 100% em renda variável, assim como existem aquelas pessoas que investem 100% em renda fixa. Tá errado isso? Não tá. Cada um vai seguir a sua estratégia. O que a gente precisa determinar quando vai iniciar o investimento é justamente isso. Qual a minha estratégia? Tá? Como é que eu vou fazer para equilibrar minha carteira sempre que eu fizer uma reanálise dela? Beleza, eu vou seguir a regra do 80-20, eu vou seguir a regra dos 100 menos a idade. Existem diversos tipos de estratégia que você pode seguir e ainda fazer uma subdivisão dessas regras, otimizando para que fique melhor para você a estratégia, entende? Então, assim, eu tenho uma carteira hoje de ativos, onde eles têm um percentual mínimo e máximo. Então, isso já me deixa numa situação um pouco mais confortável em saber, pela própria carteira, o momento em que eu devo vender uma parte daquele ativo ou recomprar, uma parte daquele ativo de acordo com o risco que eu aceito ter, dentro da carteira de cada ativo. Ou seja, eu tenho um percentual mínimo e máximo para cada ativo dentro da carteira, tá? E tem também o percentual de caixa, que eu tenho de renda variável. Então, existem algumas outras subdivisões, que teria ali exterior e tal, mas eu coloco o meu exterior também dentro de caixa e de renda variável. Por quê? Se eu tenho moeda, estrangeira, a moeda estrangeira ela não é um investimento, ela na verdade é uma reserva de valor. Então isso está dentro do meu perfil de caixa, tá? Renda fixa eu considero como caixa, tá? Renda variável são investimentos feitos em negócios, sejam fundos de investimento imobiliário, que a gente já falou aqui, sejam em ações propriamente ditas de empresas, e eu divido nessas duas fases, tá? Então segue da mesma forma. Se a renda variável começa a subir muito, a gente passa ali, uma régua e compõe um pouco o caixa ali para ele voltar para o equilíbrio. Se a renda fixa tende a subir, o que normalmente não acontece, se o percentual de renda fixa subiu, é porque na verdade a renda variável despencou. Então abriu a oportunidade ali de comprar ativos com preços de liquidação. Então a gente vai lá, pega uma parte do caixa e recompra ali os ativos, que
ficaram descontados ali e que mantêm seus fundamentos, beleza? Então, assim, existem algumas místicas, né, que eu gosto às vezes de levantar, e assim como a gente fez no vídeo do tomate, a gente precisa fazer o principal, né, a receita do bolo do investimento de longo prazo, que é a diversificação. A gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair, todos os ovos vão quebrar. Então, a gente precisa ter uma diversificação, tá? E para isso, a gente precisa determinar setores diferentes, né? Principalmente que eles não sejam correlacionados demais um com o outro. A gente consegue proteger nossos investimentos em relação ao câmbio com empresas que são grandes exportadoras, então elas têm o seu faturamento, né, sua entrada de receita principalmente em moeda estrangeira. Então, se a cotação do dólar tende a subir, essas empresas também tendem a aumentar os seus lucros e, consequentemente, ter uma valorização dos seus ativos, tá? Então, assim, existem diversas formas de você ter uma diversificação, principalmente em relação à moeda estrangeira, né, a risco de juros, entre outros, somente com empresas aqui no Brasil. A sensação agora é você mandar o dinheiro para o exterior, né, e comprar ativos no exterior. Bacana, eu acho válido, tá? Como eu falei aqui, investimento não existe forma errada de investir. Existe um risco maior de você perder dinheiro, tá? Se você não souber o que você está fazendo, beleza? Então, a bolsa é cassino, tal. Não, se a pessoa não souber o que ela está fazendo, provavelmente ela está apostando. E aí depois ela vai dizer que a bolsa de valores é um cassino, tá? Então, assim, pensando em estratégia, beleza? Eu uso muito a questão de você balancear a carteira. Tem diversas formas. Não, eu considero como fundo de investimento imobiliário e ações como renda variável, tá? E qualquer tipo de moeda, né? E renda fixa eu considero como caixa, beleza? Eu tento levar na proporção de 40% a 60%. Essa é a minha estratégia, não tem que ser a sua, né? A sua pode ser um valor diferente e tal, mas porque eu estou trazendo esse número, tá? Esse número eu trouxe por ser, na minha opinião, nesse momento, uma estratégia interessante para justamente o que eu acabei de falar há pouco, né? Se o meu percentual de renda variável cair muito, né, em relação desses 60%, ele provavelmente vai igualar e daqui a pouco ele pode tender a inverter. E aí eu vou pegar uma parte desse caixa e vou compor ali a minha parte de renda variável reequilibrando. Tá? Se ela começa a subir demais, isso quer dizer que a renda variável deu uma esticada ali no patrimônio e aí chega um momento em que a gente começa a ir descascando, né, aquela valorização, trazendo para o caixa, aguardando uma próxima oportunidade. Eu costumo deixar no caixa, né, na planilha, determinado quais valores são de cada ativo, tá? Muito por conta de, naquele ativo em específico, ele começar a cair, eu vou lá, pego aquele caixa que é referente a ele e recompro, tá? Então, assim, até para não perder o histórico de rentabilidade, quando a gente faz o descasque, né? E aí, beleza, a gente deixa às vezes de receber um pouco a mais de dividendos, e aí entra de novo a sua estratégia, tá? Se você for totalmente focado em dividendos e toda a sua carteira for voltada para receber dividendos, talvez seja interessante você realmente deixar lá, tá? Coloquei um vídeo no Instagram essa semana a respeito da Petrobras, por exemplo. Eu venho comprando Petrobras desde 2014, 2015, né? Ela chegou a bater ali em torno de 4,80 uma ação da Petrobras. E muitos dão pancada na empresa porque ela tem controle estatal. Mas aí agora ela está valendo R$ 23, né, e alguns centavos, e ela anunciou que vai pagar dividendos aí no valor de
78 centavos, né, no dia 29 de abril de 2021. Porém, qual o grande barato da história, né? Se você for olhar na cotação de hoje, foi um dividendo aí de 3% no ano de 2020, aproximadamente. Mas se você for olhar no preço médio da minha carteira, por exemplo, desse ativo, né, tá em torno ali de R$ 10 o preço médio de Petrobras dentro da minha carteira. Então, na verdade, eu estou recebendo ali 7,8%, né, de rentabilidade ali de dividendo desse ativo, né, dessa empresa. Então, assim, o longo prazo ele acaba compensando. Era uma empresa que vinha sendo castigada, mas que estava sendo reestruturada, se desfazendo de alguns ativos que não faziam sentido para ela, enxugando, né, o aparelhamento da mesma e fazendo o seu deverzinho de casa ali. Né? Ano passado pagou um pouquinho, esse ano já teve um pagamento melhor e ela não deu nem oportunidade para você comprar para receber esse dividendo. Quando ela anunciou, a data X já era a data de anúncio e no dia seguinte ela já estava, né, sendo negociada fora do dividendo. Né? Perdão, a data com foi no dia do anúncio, né, e a data X já era o dia seguinte, então não teve oportunidade para quem não tinha, né, investido na empresa, confiado naquela empresa, receber esse dividendo posteriormente, beleza? Então, sim, são algumas oportunidades que às vezes aparecem e você precisa estar bem posicionado para as oscilações de mercado não fazerem você tirar, né, o seu investimento dali e às vezes fazer você perder dinheiro. Então, quando você tem uma carteira que está bem diversificada, com todos os parâmetros ali bem controlados, né, os percentuais mínimos e máximos de cada ativo, você consegue controlar melhor e sem precisar ficar olhando, né, a todo tempo a sua carteira, mas você consegue uma vez a cada 30 dias, 15 dias, né, no mínimo ali, você consegue dar uma olhada e verificar se um ativo às vezes despencou demais e fazer uma investigação, verificar se está tudo certo naquela empresa, se os fundamentos continuam ok, e você consegue ir lá e recomprar mais, né? Se ela despencar ou se ela esticar muito, você faz um descasque, né? É a estratégia que eu uso. E aguarda ali para verificar se é aquilo mesmo. Se ela continuar subindo, beleza, não tem problema nenhum. Tá? Ela vai continuar gerando ali patrimônio para a sua carteira. Se ela despencar, legal também, porque você pegou um valor, né, em relação àquela esticada que ela deu e posicionou ali no seu caixa para uma reserva de oportunidade, né? Abriu uma oportunidade ali, você vai lá e recompra. Pode ser que você recompre lá na frente um pouco mais caro do que você vendeu? Pode, o valor está ali reservado. Se você entendeu que ela, apesar de estar com preço maior, ela ficou mais barata do que na época que você vendeu, você vai poder comprar, né, mais um pouco dela. Às vezes ela vai esticar mais um pouco e depois vai cair, mas não vai chegar no patamar que você vendeu, entende? E conforme ela vai subindo, se ela bate no teu percentual máximo, você vai descascar de novo dentro da minha estratégia, entende? Então, assim, eu uso essa estratégia, eu me sinto mais seguro, né, dentro dessa forma de agir, e com isso eu acabo até conseguindo ganhar um pouco mais, né, de patrimônio, porque às vezes ela sobe, né, um ativo sobe e um outro está despencando. E aí quando eu descasco aquele, o meu aporte, ao invés de ir para aquela empresa, ela vai totalmente para aquela empresa que está caindo mais, né? E aquele valor que eu descasquei vai para o caixa. Então eu acabo equilibrando, né, os meus percentuais em relação a isso. Existe um mês ou outro que dá uma descasadinha ali, ao invés de ser 40, 60, fica uns 43, né, 57, 45, 55, né, ou vice-versa, é aceitável, né, porque às vezes você não pode fazer, né, operações bruscas por conta de oscilação, né, dentro da sua estratégia. Às vezes você entende que
o mercado acionário, por exemplo, está numa alta que ela pode dar uma caída ali num curto prazo, né? E aí você às vezes faz a opção de, por exemplo, aportar tudo no caixa e dar uma segurada no caixa um pouco maior, né? Esperando acontecer alguma coisa. Se não acontecer, você volta a aportar tudo na renda variável e reequilibrar aquilo ali. Então o equilíbrio é o segredo, né, de você manter a sua carteira bem diversificada e com a estratégia ok, de acordo com o seu risco, de acordo com a sua aversão àquele risco, né? De acordo com aquilo que você acredita que possa ser bom para você. Eu sempre falo com, né, as pessoas o seguinte: se você consegue deitar na sua cama, colocar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono, é porque seus investimentos estão ok. Você não está sofrendo com aquilo, você não está tendo problema com aquilo. Então, você está bem confortável. Se não está tirando o teu sono, você está legal, tá? Outra mensagem que eu gostaria de deixar hoje, né? Por exemplo, a gente está tentando colocar sempre vídeos aqui às quartas-feiras. E na semana passada, propositalmente, a gente não fez, né? Foi dia 21 de abril, foi feriado, né? E foi de propósito que a gente não carregou um vídeo aqui, justamente para eu tirar uns dias, né? Porque eu falo com, por exemplo, empresário, cara, você precisa tirar uns dias para você. Por mais que, às vezes, durante a folga, você vai fazer alguma coisa em relação ao trabalho, mas você precisa tirar o foco da sua mente um pouco do trabalho, que é para você poder enxergar melhor. E quando você enxerga o seu trabalho de fora, né, e aí vem o 360, né, você consegue melhorar a visão que você tem do seu negócio, né, ou dos seus negócios, dependendo da situação. É óbvio que você, às vezes, indo para um outro local, você acaba expandindo um pouco a mente, né? Você consegue ter outro tipo de ideia, porque você naquele momento não está focado, às vezes, em vender ou em, né, prestar o seu serviço e tal. Você está ali numa espécie de ócio, né, funcional, vamos dizer assim, né? O ócio funcional, ele te faz refletir. Você está ali tentando esvaziar a mente e acabam vindo outras ideias, né? Outras formas de pensar. E nisso eu aprendi a fazer aqui alguns artifícios, por exemplo, com vídeo e tal. Então achei muito bacana, que depois eu vou começar a pôr em prática, né? A gente fez a aquisição de alguns equipamentos aí para tentar dar uma melhorada. Então, assim, façam isso. Se você é empreendedor, não deixe de tirar 5, 6, 7, 10 dias no ano para você ficar com a sua família, para você cuidar de você, seja para comemorar alguma conquista ou para que você realmente descanse, porque todo atleta, por exemplo, de alto nível, ele precisa ter um período de descanso por ano para melhorar o seu ciclo, né? Para voltar no próximo ciclo e recomeçar, ou seja, recuperar o corpo para o próximo ciclo. E se você investe ou você empreende, você também precisa disso. Você precisa enxergar, né, novas oportunidades, você precisa enxergar novos locais, né? Você precisa conhecer outras pessoas, porque assim você consegue ter mais oportunidades, beleza? Então esse é a mensagem de hoje, lembrando que, né, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, falamos aqui de algumas empresas, mas a intenção nossa é pura e meramente educativa e tentar levar para você uma informação que você possa gerar, né, a escolha no que você pode e quer investir. E aí, pensando dessa forma, você consegue montar a sua forma ótima de aplicar o seu dinheiro, seja numa empresa, seja né, uma empresa, vamos dizer assim, do seu local, né, de onde você mora e tal, ou seja, numa empresa listada em bolsa, tá? Então existem diversas formas de você empreender em qualquer tipo de empresa. Às vezes você tem pouco, você olha assim, você vê que uma empresa no seu bairro
precisa às vezes de um capital, você pode entender que você você se reconhece, né, como participante ali, você tem uma afinidade com aquele negócio e você às vezes pode ir lá e, né, investir naquela empresa do seu bairro e se tornar sócio daquela empresa e começar a administrar ali, começar a trabalhar, começar a ajudar aquele negócio a crescer. Tá? Então, assim, existe também essa possibilidade, beleza? Então, por hoje é isso. A gente pede para você sempre compartilhar nosso vídeo, para você deixar o like, para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, ajuda a gente a divulgar informação aí de qualidade, né? Sem muito preconceito. A gente aqui tenta sempre tentar enxergar o lado bom de qualquer produto, serviço ou notícia que seja, né? Então por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!